Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian, vim aqui rapidamente fazer a nossa revisão, basicamente do primeiro ano, tá? Do Colégio Ideal, beleza? Então assim, gente, o tema na verdade do primeiro ano, como já mencionado em sala, é o volume 2, tá? Capítulo 6, Controle e Desvio Social, tá? Basicamente o seguinte, o que é o controle social? É manter a ordem dentro de uma sociedade. Tá? O Estado, as instituições criam regras justamente para estabelecer um controle em cima dos indivíduos. E esses indivíduos eles podem ser desviantes ou criminosos. Desviante é alguém que tem um comportamento diferente, o que não significa necessariamente criminoso. Já um criminoso é alguém que fere um código não só moral, mas também um código civil, jurídico. Quer dizer, o código penal. Então, a gente vai dizer que o traficante é um criminoso, né? Porque ele infringiu o artigo 9 e o artigo 12. Já o desviante, não. O desviante é alguém que tem um comportamento diferente, tá? E por ter esse comportamento diferente, pode ser discriminado. Né? Alguém que tem uma orientação sexual diferente da maioria pode sofrer preconceito, ser visto como desviante, como durante muito tempo foi visto assim. Alguém que tem uma religião muito diferente da maioria, né, pode ser visto como um desviante, tá? Se enquadraria também nesse sentido, né? Vamos lembrar que lá na Idade Média os judeus, né, que eram vistos como desviantes pelo fato de ter um comportamento, uma religião diferente do restante da sociedade feudal. Isso muitas vezes ainda acontece, né, com algumas determinadas religiões, né? Um jovem que pertence a uma tribo de jovens, né, um punk, um gótico, um hippie, que tem um comportamento diferente, tem um visual diferente e por isso pode ser visto como deviante, mas não criminoso, tá? Então a gente vai entender que na verdade desvios e crimes são diferentes. Claro que um desviante pode ser um criminoso, né? Mas nem todo desviante é criminoso. Tá? Então a gente vai verificar isso, que ninguém vai ser preso porque está usando uma roupa diferente. Né? Pelo menos aqui no Brasil não tem isso. Né? Então você tem essa situação. Mas a questão aqui do controle social, ela é importante por quê? Porque se não tiver controle social, não tem como a sociedade funcionar. Numa sociedade sem controle social, não funciona nada. Numa escola sem controle, ninguém aprende nada. Tá? Numa penitenciária, se não tiver o controle, a rigidez, os detentos se revoltam. Então, é mais do que necessário essa questão aqui do que a gente pode chamar aqui de controle. Ele é vital, ele é fundamental. É uma espécie de mal necessário, tá bom? A gente vai entender. Na prova, gente, uma coisa que eu foco muito é a obra do Michel Foucault, filósofo francês que faz uma análise sociológica. No seu livro Vigiar e Punir, ele fala, por exemplo, das sociedades disciplinares. Ele fala basicamente o que? Da sociedade disciplinar, que é uma sociedade moderna, a partir do século XVIII, em que as execuções em praça pública, que eram muito comuns no passado, Idade Média, Antiguidade, vão ser substituídas por atividades, por instituições fechadas. O indivíduo entra e lá ele recebe disciplinas, ou seja, mente e corpo vão ser controlados, vão ser direcionados, porque agora você vai ter, numa penitenciária, você vai ter hora para dormir, hora para acordar, hora para comer, hora para tomar banho e assim vai. Quer dizer, isso são disciplinas, quer dizer, são modelos que vão seguindo, que vão orientando, dando norte para as pessoas. Se é um interno, deve ser assim. Até mesmo, por exemplo, na escola, para você ir ao banheiro, para você beber água, você tem que pedir autorização. O que é isso? São disciplinas. Quer dizer, corpo e mente basicamente é controlado e é organizado dentro de um princípio. Então, o que é instituição disciplinar? Basicamente são órgãos, instituições que falam para as pessoas o que é que elas devem, o que elas não devem fazer dentro de um modelo, dentro de uma estrutura, dentro de quatro paredes. É mais ou menos nesse sentido. Claro que a gente vai verificar que no caso do Michel Foucault, ele fala especificamente de uma prisão que o nome é panóptico. Panóptico é uma prisão moderna, que tem uma estrutura arredondada, tem uma torre no centro, e nessa torre tem vários guardas que ficam observando os internos, que estão, por exemplo, nas suas celas.
Então dá para você verificar, quem está na torre, dá para verificar o que é que os internos estão fazendo nas celas. O indivíduo perde a sua privacidade, porque a característica do panóptico dessa prisão é a ideia do olho que tudo vê. É um sistema de observação completa e absoluta. O objetivo aqui é muito mais observar o indivíduo, ver o comportamento dele, tá? Porque é na sua intimidade que você mostra quem você é. Então tem muito essa situação. Então o panóptico, essa prisão, tem essa sacada, essa façanha incrível aí da observação. Inclusive isso vai dar origem aos sistemas de observação, sistema de câmeras que existe hoje, né? É um exemplo bem claro, é o famoso olho que tudo vê, mas que não é visto. É mais ou menos nesse sentido. Bom, passando por outro tópico, gente, nós vamos falar também, um outro aspecto, é sobre política. E nesse caso é o volume 3, tá, do material poliedro, e o capítulo 1, Democracia e Cidadania. A democracia é um sistema político que foi criado na Grécia Antiga, era elitista, porque só 10% da população era vista como cidadã, só 10%, então por isso era político, tá? Homens, proprietários de terras, donos de escravos, boa parte da população não tinha direito a nada. Era uma democracia elitizada, que na Roma Antiga ela vai criar um outro vínculo, né? Porque na Grécia Antiga o indivíduo se representava. Ele ia para a Ágora, a praça pública, e lá ele se representava, né? Ele votava naquela pessoa que ele achasse interessante dentro de um pleito eleitoral, tá? Mas acontece que era possível porque era um número pequeno de pessoas, tá? Quando chega na Roma Antiga, não, é um império, é muita gente. E aí é criado o que? O voto representativo, de você votar em alguém e esse alguém vai te representar, que é o que existe até hoje, voto representativo, né? Dentro dessa ideia, aqui hoje a gente segue um modelo chamado de democracia liberal. A democracia liberal é uma democracia que tem uma tradição burguesa. E como uma tradição burguesa, tem coisas como, por exemplo, a ideia dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para que haja uma espécie de equilíbrio entre as partes, né? Nenhum poder pode ser mais forte do que o outro. É mais ou menos esse aspecto, justamente para que não haja abuso do poder. Então, essa estratégia é aquela ideia de pesos e medidas, é o controle, é o equilíbrio, tá? Fora tudo isso, a gente também vai verificar, vai perceber que existe o sufrágio universal. O que é isso, Nelson? É o voto eleitoral, né? Que esse ano nós exercemos aqui no Brasil. E o sufrágio universal ele é dividido de duas maneiras. Existe o voto indireto, que é quando você vota em um candidato, por exemplo, para presidente, para governador, para senador, você vota em alguém e essa pessoa vai te representar. É indireto. O voto direto é o voto do plebiscito ou referendo. Plebiscito e referendo é quando você vota em uma situação. Por exemplo, como nos Estados Unidos tem muito isso, a legalização da maconha para efeitos ou para objetivos recreativos ou então terapêuticos, né, como remédio, alguma coisa assim, né? Aqui no Brasil nós tivemos alguns referendos e plebiscitos de não votar em alguém, mas numa situação, como aqui, eu acho que é 17 anos atrás, quando teve aqui um plebiscito para verificar se o estado do Pará poderia ser dividido em mais dois estados, formar mais dois estados dentro do estado do Pará, né? Carajós e Tapajós, estado do Tapajós e Carajás. E boa parte da população disse não, deixa tudo como está. Tivemos aqui também no Brasil um referendo para verificar se o porte de arma seria legal ou ilegal. A maioria acabou decidindo para ser legal, para ser legalizada, tá? Então são chamados de referendo ou plebiscitos. É um tipo de votação em que você não está escolhendo um candidato. O que você está escolhendo é analisar participar, é uma situação. É mais ou menos nesse sentido. Isso é chamado também de democracia participativa, né? É quando você participa do pleito eleitoral. E é um aspecto muito importante dentro desse processo. Essa democracia participativa tem, por exemplo, o sistema de partidos políticos, que é justamente instituições onde o indivíduo vai se filiar para poder o quê? Para poder ser votado. Tem muito esse tipo de situação. Tá? Os partidos políticos, nós temos aqui a sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada são grupos que se organizam, tipo ONG, movimentos sociais, partidos políticos,
tá? Sindicatos é chamado de sociedade civil organizada. Tá? Então, nós temos esse processo aqui que é ligado ao que a gente pode chamar aqui de democracia. E essa democracia tem uma tradição burguesa e a ideia de garantir os direitos. E entender que numa democracia burguesa liberal existe um soberano. E quem manda, de fato, é o povo. Porque é o povo que elege os seus governantes, né? Sabendo que existe a figura de Estado, que é a instituição, e governo, que são as pessoas que administram o Estado. Tem essa pequena diferença, tá bom? E por fim, gente, nós temos aqui o capítulo 2, Poder e Dominação. Poder e dominação na visão do sociólogo alemão Max Weber. O que é dominação? É quando é exercido um poder sobre as pessoas e as pessoas entendem aquele poder ou essa dominação como legítima. Quer dizer, a pessoa aceita a dominação porque ela entende que é legítima, tá? Então você aceita a dominação dos teus pais sobre você porque tu entende que é legítima, do professor sobre você porque você entende que é legítima, tá? Nesse sentido. Sendo que por Max Weber existiam 3 tipos de dominação: a tradicional, antiga, hábitos antigos religiosos, como do caso da Igreja Católica, né? Ou a monarquia, né? No caso da família real inglesa. Existe a dominação legal racional, que é o processo eleitoral, né? Que é legal porque é autorizado e racional porque vence a maioria. Numa eleição, vence a maioria. Mas a maioria foi um número muito pequeno, não importa. A gente tem que respeitar a vontade da maioria. Porque num processo eleitoral, nem sempre eu vou ganhar. Eu posso votar em um candidato e o meu candidato perder. Mas eu tenho que aceitar, porque a maioria votou em outro candidato. Beleza? Então tem muito isso. Nós estamos falando aí do legal racional. O carismático, gente, ele acontece muitas vezes quando você tem um líder que tem um carisma muito grande, um poder de persuasão, de encantamento, e usa isso contra as pessoas, usa isso com as pessoas. E muitas vezes esses carismáticos acabam usando o seu carisma para poder chegar ao poder, para se tornar um representante do povo, um deputado, um vereador, um presidente, um governador e assim vai. Então existe esse processo. Então são os 3 poderes. E por fim, gente, importante frisar aqui, é a gente verificar o caso do Estado, na visão do Max Weber, que é a única instituição que tem o monopólio da força ou da violência. Só o Estado pode usar a violência de maneira autorizada, né? Então, o caso, por exemplo, das Forças Armadas, da polícia, são instituições que estão ali para o quê? Para obedecer à ordem do Estado. E o Estado pode usar a violência de forma legal, de forma autorizada. Logo, nem todo indivíduo violento é criminoso. Então, tu vai perceber, por exemplo, que alguns estados, por exemplo, no mundo todo, existe aproximadamente 50 países que têm a pena de morte. A pena de morte é uma ação violenta? É. Mas ela é ilegal? Em alguns países, não. Ela não é ilegal, ela é legal. Por quê? Porque boa parte da população concorda com aquilo. Tá entendendo? Então tu vai perceber que isso é um exemplo bem claro de dominação, de monopólio da força e da violência que é exercido pelo Estado. Parece o caso do porte de armas. Só quem pode portar armas de maneira legalizada, de uma maneira frequente, são policiais, forças armadas. E o que são essas instituições? Quem são essas pessoas? São indivíduos que representam o Estado. Entendendo? Então, nesse caso, a gente vai perceber que falar de dominação, de Estado, nós temos aí o monopólio da força e da violência, né? E o Estado tem essa prerrogativa de usar ação violenta quando necessário, quando possível. Tá bom? Gente, basicamente é isso, né? A prova ela vai estar distribuída justamente como falei no controle social, tá? Crime e desvio, beleza? Michel Foucault, com certeza Michel Foucault vai cair, né? A ideia, por exemplo, da sociedade disciplinar, a observação, o controle e a disciplina, tá? A ideia do Estado democrático, a democracia, os 3 poderes, tá? O voto direto e indireto, tá? O sistema partidário, tá? A soberania, que é do povo, tá? A gente vai pensar também aqui no caso da sociedade civil organizada, ONGs, partidos políticos, sindicatos, beleza?
imprensa livre e a ideia do que da dominação, na visão do Max Weber, que é de 3 formas: tradicional, legal, racional e carismática, e o monopólio da força e da violência, né, que é exercida pelo Estado. Tá bom? É isso, gente. Espero ter ajudado vocês nessa empreitada. Tá bom? Um abraço. Faça uma boa prova. Vai dar tudo certo. Tá bom? Até mais, gente.